Olá, hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem interessante, o 16 do livro Desvendando o Código Missionário na América do Norte, do Ed Stetzer e David Putman. É um texto que soa quase como um alerta, né? Um chamado para a igreja repensar como ela faz missão hoje. Exatamente. E a ideia central deles é essa defasagem cultural. Defasagem cultural. Explica isso um pouco melhor. Bom, eles argumentam que a modernidade está mudando, né? A sociedade se transforma e talvez até existam oportunidades, os campos prontos para a colheita. Mas a igreja não acompanhou. Parece que a igreja perdeu um pouco o passo, sabe? A influência dela vem diminuindo nesse cenário. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender junto com os autores quais são esses desafios e que soluções eles apontam para a gente conseguir, decifrar esse código. Isso. É uma proposta de mudança bem profunda, de perspectiva e de prática mesmo para a igreja lá na América do Norte, mas que, né, a gente pode tirar lições. Com certeza. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar isso. Um ponto-chave que eles trazem é essa necessidade de juntar de novo missão e evangelismo. Ah, sim. Eles falam que, historicamente, lá no século XIX, houve uma separação, né? Missão virou mais o lado social e evangelismo ficou com as grandes campanhas. E é a igreja local. Pois é, a igreja local acabou ficando meio de lado nesse processo. Exato. E o que é fascinante é como eles conectam essa separação histórica com a dificuldade da igreja hoje. Tipo, essa divisão enfraqueceu a capacidade de resposta. Faz sentido? A solução que eles chamam de missional insiste nisso. Não dá para separar essas coisas do papel da igreja local. A igreja, ela mesma, tem que ser a missionária de Deus, vivendo aquela missão de fazer discípulos, que nem Jesus fez, né? Cuidando da pessoa como um todo. Isso, integralmente. O físico, o social, o espiritual, tudo importa. E aí eles trazem o conceito glocal. Glocal. O global e o local juntos. O mundo todo tá ali, na vizinhança, na cidade. E isso exige essa abordagem integrada, sabe? Entendi. E isso liga direto com outro ponto forte do capítulo, que é um chamado quase, um despertar, né? Uhum. Eles dizem que milhões lá na América do Norte estão totalmente desconectados do Evangelho. Não tem contato pessoal. É um número assustador, né? Sim, e não adianta ficar esperando, tem que sair, ir pelos caminhos e atalhos, como diz a Bíblia. Pois é. E não é só ir. A questão é como ir, porque os grupos são muito diferentes. Certo. Pensa, por exemplo, na segunda geração de imigrantes. Eles crescem entre duas culturas, né? Às vezes perdem a conexão com a fé dos pais. É um desafio específico. Uhum. Ou aqueles que se dizem espirituais, mas não religiosos. Buscam algo, mas fora da igreja tradicional. Como é que a gente conversa com eles? É verdade. E tem outros grupos que eles mencionam, Sim. moradores de grandes condomínios, onde muita gente não frequenta igreja nenhuma. As áreas urbanas super concentradas de gente diferente, até universitários, falando de plantar igrejas nos campi. Cada um é um código diferente para decifrar. Exatamente. Por isso a pergunta tem que ser constante. Quem são os não alcançados aqui perto? Por que a gente não chegou neles ainda? O que está sendo feito? E, bom, o que eu posso fazer, né? E para fazer isso acontecer, eles falam de um tipo de líder, os líderes apostólicos. Isso, aqueles com o chamado mais pioneiro, sabe? Para serem enviados, para desbravar mesmo esses campos novos ou esquecidos. O que levanta outras questões, né? Como a gente prepara, envia, sustenta esses líderes, talvez de formas diferentes das tradicionais. Com certeza. E não é um trabalho para fazer sozinho. Daí a importância do que eles chamam de comunidades de aprendizagem. Tipo a Leadership Network que eles citam. Exato. São espaços para conectar esses pioneiros, para eles trocarem ideias, compartilharem o que está funcionando, o que não está. Isso acelera o aprendizado para lidar com essa diversidade toda. Aprender junto é fundamental. Falando em estratégias e aprendizado, tem outra distinção importante que eles fazem: campos de colheita e campos de semeadura. Ah, sim, isso é crucial. Nem todo lugar está pronto para colher imediatamente, né? De jeito nenhum. E isso exige uma baita mudança de mentalidade da nossa parte. A gente precisa, redefinir o que é sucesso. Como assim? Sucesso não é só colher, é também preparar o solo, arar, semear, regar.
todo esse trabalho paciente faz parte da missão. Entendi. Viu o processo todo. Isso. E se conecta com a ideia de enxergar a América do Norte com outras lentes. Como Jesus olhava para a multidão, sabe? Com compaixão, vendo o potencial lá na frente. E como a gente faz isso na prática? Usando pesquisa, fazendo uma avaliação honesta da realidade, para entender onde estão as maiores necessidades, onde Deus talvez já esteja trabalhando e aí sim priorizar os esforços. Bom, a gente falou de estratégia, liderança, mudança de mentalidade. Mas e aí? Por onde começa tudo isso segundo os autores? Olha, eles fazem uma crítica bem direta. Dizem que muitas vezes o erro é começar em pé. Em pé, na ação. Exato, começar correndo para fazer coisas sem antes começar de joelhos. Ah, entendi. A oração? Exatamente, eles voltam lá para Jesus em Mateus 9. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos, qual a primeira instrução de Jesus? Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Pois é, a oração não é só um item na lista. É o ponto de partida. É o que abre nossos olhos para ver a colheita como Deus vê e é o que mobiliza esses desvendadores do código que a gente tanto precisa. Então, para resumir a ideia central do capítulo, para desvendar esse código missionário hoje, a igreja precisa de um compromisso radical. Uhum. Um compromisso de entender quem são esses grupos diferentes e não alcançados ao redor e de realmente ir até eles, se tornando missionária no seu próprio contexto. Perfeito, é isso mesmo. E fica talvez uma reflexão pra gente, né? Saindo um pouco só do livro e do contexto da América do Norte. Qual seria? Como essa necessidade de analisar culturas, de identificar quem está à margem, de buscar entender e desvendar códigos para construir pontes, como isso se aplica aqui na nossa realidade, nos desafios sociais ou missionários que a gente vê mais perto de nós?